Estamos recebendo aqui no nosso Estação Política o professor Rogério Portanova, pré-candidato da Rede Sustentabilidade ao governo do estado de Santa Catarina. Boa tarde, obrigado pela visita. Boa tarde, Elias. É um prazer muito grande retornar aqui à Rádio Menina, retornar a Balneário Camboriú e toda essa gente aqui alegre, feliz, e um povo trabalhador, e eu gosto muito daqui. Pré-campanha, né? O que os candidatos estão fazendo nesse momento? É percorrendo o estado, conhecendo a realidade? Como é que está a sua pré-campanha? Bom, eu não sei, muitos deles estão respondendo o processo na justiça. Eu, como pré-candidato a governador, eu fiz um périplo por praticamente todo o estado e, na realidade, organizando um pouco o partido, tirando candidatos. Nós hoje temos uma chapa bastante robusta de praticamente 56 pré-candidatos a deputados estaduais, federais. Tiramos 2 candidatos a senador, Diego Mezzogiorno e Miriam Proknov. A minha vice é a Regina Santos, lá de Joinville. Então, assim, o que nós fizemos foi botar o pé na estrada, explicar que nós temos um novo paradigma para a política catarinense baseado na ideia da sustentabilidade, que vão ter 3 pilares, que é a ética, a questão da democracia e a questão da sustentabilidade. E com isso nós fizemos uma grande aliança, que eu diria, com a sociedade catarinense, inicialmente com as ONGs, porque eu acho que a Rede é o partido que mais tem candidatos que saíram de movimentos sociais. Vamos ter candidatos que defendem a questão da negritude, a questão dos homossexuais, a questão das mulheres, a questão dos autistas e 2 caciques indígenas. Então, é realmente o partido da diversidade e vão poder oferecer para a sociedade catarinense essa diversidade cultural extraordinária que tem esse estado, baseado em gente que trabalha, em gente que não faz da política a sua vida e que não foi jamais envolvida com qualquer desses problemas que temos, seja com lava-jato, seja com crime eleitoral, enfim, pessoas que querem efetivamente dar uma outra cara para esse estado e mudar a política de Santa Catarina. Agora, claro, o cenário estadual aparentemente está se definindo, mas o cenário nacional da questão política está meio conturbado, né? Hoje saiu até uma pesquisa, nova pesquisa da CNI-Ibope, colocando Bolsonaro e Marina em empate técnico. Quer dizer, tirando a figura do Lula, né? Estava muito preso assim entre a direita de um lado, representada pelo Bolsonaro, e a esquerda do outro, representada pelo Lula, e a Marina pega assim esse meio ao centro, diria. Vamos lá, assim, eu não gosto muito dessas classificações simplistas. O que nós estamos observando no Brasil, mas é um reflexo do que acontece no mundo, é que os candidatos antissistema estão, de certa maneira, respondendo melhor a esse eleitorado que se desiludiu com os partidos tradicionais. A Marina costuma dizer que é preciso dar um tempo, aí, dar uma aposentadoria para 3 partidos principalmente, MDB, PSDB e PT. Eles já cumpriram com seu papel, já fizeram muita coisa pelo Brasil, mas infelizmente hoje essas estratégias dos grandes partidos é o poder pelo poder. Nós vimos isso acontecer também na Itália, vimos isso acontecer nos Estados Unidos e, de certa maneira, estão se delineando 2 candidatos antissistema. Um que representa o retrocesso, a regressão, a volta à ditadura militar, o fim das liberdades individuais, e uma outra candidata que apresenta a alternativa do século XXI e que, com um pequeno partido, consegue ter uma grande ideia, uma mulher de luta, de força, e que, de certa maneira, não é uma nova polarização, e sim um novo paradigma na política, uma renovação necessária que já vai acontecer depois da redemocratização do país. Nós tivemos as primeiras eleições para governador em 82, para prefeito em 85, eleição constituinte em 86, a nova Constituição em 88, que está fazendo 30 anos, e os anos 80 foi uma mudança de paradigma do regime militar para a democracia. Agora nós vamos fazer
uma mudança da consolidação da democracia para a radicalização da democracia. O que significa isso? O povo tem que ser mais escutado, as máquinas partidárias têm que dar lugar à verdadeira cidadania que se organizam fora dos grandes partidos. Eu acho que é isso que, de certa maneira, é a fotografia atual que nós temos do cenário nacional. Candidatos antipartidos, um que representa o retrocesso e outra que representa a possibilidade de futuro dessa nação. Dá para editar essa mesma situação para o estado catarinense? Não, é completamente diferente, porque os principais candidatos não têm uma referência nacional. Veja, Merizio e o MDB com o Pinho Moreira ou com o Mauro Mariani, eles não têm candidatos a presidente. Eles estão hoje com uma referência, o próprio Espiridião Amin também não tem candidato à presidência, estão se vinculando ou ora ao Bolsonaro, ora principalmente ao Geraldo Alckmin, ou talvez como um outsider, o senador do Podemos, Álvaro Dias, seria uma opção para esses grupos. Mas aqui em Santa Catarina, os partidos que têm candidatos presidenciais, que é o caso da Rede, o caso do Bolsonaro não tem ninguém que o represente ainda aqui, quer dizer, não está definido. Há uma indicação de um bombeiro que provavelmente venha a ser candidato a governador, mas ainda não está consolidado isso dentro do PSL. E as candidaturas tradicionais, elas estão sem uma referência nacional. O que torna o quadro mais embolado, mas é importante dizer, MDB é Michel Temer. O PP, do seu Espiridião Amin, é o partido mais processado pela Lava Jato. Então, assim, é preciso dar um tempo nos políticos tradicionais, é preciso observar a nova dinâmica que se apresenta hoje para o século XXI, que tem que olhar as grandes questões globais, como o aquecimento global, que é constatado pelo maior grupo de cientistas, que é o IPCC. Temos que mudar a matriz energética, temos que mudar a matriz política e traduzir isso com uma nova ética na política. E acredito que a Rede, ela é, de certa maneira, não o único, mas um dos porta-vozes, e talvez a Marina seja quem melhor represente esses anseios do século XXI de continuar com a democracia, trazer uma nova ética na política e uma sustentabilidade em todos os campos, seja da economia ou do conhecimento. Agora, professor Rogério Portanova, a questão é Santa Catarina sempre se pintou como um estado super desenvolvido, né, super dinâmico na economia, mas a gente sabe que está quebrado, porque, por exemplo, nós temos uns recursos da ordem de 16 milhões de reais que serão destinados, ou estão destinados pelo governo federal, para a complementação do nosso centro de eventos, aqui que o senhor passou na BR-101 e viu, ali na Santur, e esse recurso não consegue ser liberado porque o governo do estado não consegue mostrar as negativas das suas dívidas. Isso é complicado. Sem dúvida nenhuma. Eu acho assim, que tem que cumprir com o tripé econômico, né? Cuidar do déficit público, o câmbio flutuante e uma economia consistente. Na hora que você tiver com esse tripé organizado, você consegue gerar emprego. Agora, o que nós criamos é empreguismo. Essas secretarias regionais consomem uma barbaridade de dinheiro, estão lá as pessoas quase como cabos eleitorais. A briga que se tem pelas secretarias regionais quando trocam o governo para colocar aquelas pessoas que vão fazer campanha para o poderoso do momento é extraordinário. E com isso, como é que você vai controlar o déficit público? É preciso, para que se gere renda e emprego, que se controle o déficit público, e o Estado tem que cortar na carne. Não dos seus funcionários, que são habilitados, que são competentes, mas principalmente dos comissionados, que esse sim é que causam o problema do Estado. E é por isso que a gente fala que não tem que ser um Estado grande nem pequeno, é um Estado necessário. E o Estado necessário se faz cumprindo com determinadas prioridades que são estabelecidas exatamente pela dinâmica econômica que o Estado vive, mas também por uma inserção social do qual ele está dando as costas para a sociedade. E é evidente que, não pagando as suas contas, mas diga-se de passagem também que é preciso fazer uma reforma tributária, porque a maior parte dos tributos está concentrado na União, é difícil que os Estados sobrevivam.
sobrevivam. E olha que Santa Catarina não é dos piores. Quando a gente olha o Rio de Janeiro, que é um estado falido, esse decretou falência mesmo, ele não existe mais, se fosse uma empresa, fechava. E olha o Rio Grande do Sul, que está renegociando por 20 anos praticamente as suas contas. Mas a gente ainda tem jeito. Por quê? Nós temos uma economia descentralizada. É dos poucos estados, talvez o único, que tenha na sua capital não a cidade economicamente mais produtiva, nem a mais populosa, como é o caso de Santa Catarina. Tem uma economia no oeste ou na região serrana completamente diferente do litoral, que é mais industrializada. Com isso, nós podemos fazer, nessa diversificação, um equilíbrio das contas. O problema que nós temos não houve nenhum critério, eu diria, cuidado ecológico, tanto na questão da produção de suínos ou de aves, que levou o Ministério Público a fazer um termo de ajustamento de conduta, como no sul do estado, que tinha e tem ainda a usina Jorge Lacerda, que é movida a carvão, precisa haver uma transição para que ela seja uma usina movida a energia solar, resguardando a sua inteligência e a competência dos seus funcionários. Então, eu acho que um bom ajuste vai permitir que esse povo trabalhador, que tem uma diversidade cultural, que é uma das maiores riquezas que qualquer povo pode ter, pode trazer uma resposta para o Estado. Professor Rogério Portanova, pré-candidato da Rede Sustentabilidade ao governo do Estado de Santa Catarina, obrigado pela sua presença conosco aqui, discutindo assuntos tão importantes para o nosso Estado. Grande abraço, prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, Elias. Eu queria terminar com uma frase de um grande pensador que é Albert Einstein. Ele perguntaram para ele assim, o que é um louco, o que é um maluco? Ele disse assim, é o sujeito que faz sempre a mesma coisa e quer resultado diferente. Então, assim, se você quer fazer regime, para de comer, vai fazer uma reeducação alimentar. Se você quer uma nova sociedade, quer encontrar uma alternativa, para de votar nos mesmos. Só que todo mundo reclama e parece que continua na mesma lógica, no mesmo funcionamento. Segundo esse grande cientista, esses aí seriam os loucos da política, aqueles que querem mudanças, mas votam sempre nos mesmos, e eu acredito que o tempo de mudança chegou. Obrigado, Elias, um abraço a toda Balneário Camboriú.